hoje em dia, ainda existe muito preconceito em relação a mulheres que pregam, né? Mulheres pastoras, tem igrejas e denominações que não ordenam mulheres ao pastorado. E a senhora começou a pregar há 30 anos. Então, naquela época, eu imagino que fosse mais difícil do que é hoje. Como é que a pastora lidava com isso? Você sofreu muito preconceito, né? Talvez até dentro da própria igreja, por ser mulher e estar pregando? Então, eu louvo a Deus porque a igreja onde eu comecei a pregar, né, que é a Igreja Assembleia de Deus, ela sempre teve uma visão muito privilegiada sobre o ministério feminino. Ainda mais falando do Sudeste, né, falando do Rio de Janeiro. Nós temos aqui desde sempre nomes importantes de mulheres que tiveram uma posição específica, não propriamente como pregadoras, né? Pregadoras a gente vai ter um número um pouco menor, mas envolvidas diretamente com a obra de Deus, com o trabalho de Deus. Então, esse preconceito, setorizando pastora, pregadora, esse preconceito relacionado à questão da mulher como pregadora, eu vi muito mais em pessoas do que Na própria institucionalmente. igreja, né? Exatamente. Tanto que, desde que Deus começou a me usar como uma mensageira, eu nunca deixei de ser convidada. Inclusive, nunca deixei de ser convidada por igrejas tradicionais, nesse sentido pentecostal. Então, logo, institucionalmente, eu não vi essa resistência Isso na acontecer. Assembleia que você diz. Na Assembleia de Deus. Eu não vi acontecer. Mas se eu disser que eu não vi pessoalmente, eu minto. Houve sim. E a gente percebe não só no que se fala, a gente percebe naquilo que não se fala, a gente percebe nas entrelinhas. Então, isso ocorreu em alguns momentos, mas insignificante perto da aceitação. Já a questão pastoral, ela já se apresenta de forma desafiadora também dentro da denominação. A gente vai ter uma parte aí da igreja onde isso já é não só aceitável como vivido, né? Como a Assembleia de Deus, o Ministério de Madureira, que é uma grande igreja onde há essa posição da mulher pastora, sim. Nós teremos outras igrejas onde a nomenclatura ela não existe, mas existe a função. Eu não sabia Sim, que tinha. sim. Aí a pessoa, né, não dá o título de pastora Sim, mas porque não. mas ela trabalha como sendo, Pastora. né? Gente. Ela lidera uma igreja, ela lidera uma congregação, digamos assim. E existe uma minoria, e aí eu estou falando de minoria mesmo, aonde o título, o lugar, a posição, o deslumbre disso é visto com total contrariedade. Mas é uma fatia muito pequena. Eu já escutei muito, escuto até hoje também, que não existe respaldo na Bíblia para ordenar uma mulher ao pastorado. Mas eu também já vi muitas mulheres e muitos homens também defendendo que é o contrário. Eu gostaria que a pastora falasse sobre isso, sobre a sua explicação embasada na Bíblia sobre a mulher ser pastora. Eu começo dizendo que não há nenhum texto bíblico que proíba isso. Então, a gente precisa bater na base do problema, né? Quando uma pessoa defende isso a partir da negação, olha, uma mulher não pode ser pastora. Ele precisa ter um texto bíblico para afirmar isso. E não há. É porque se usa muito aquelas cartas de Paulo, que diz que a Sim. mulher não pode ensinar. Mas aí a gente já está num outro contexto que seria a mulher pregadora. Né? A mulher. Que isso aí eu ouço todo santo dia, tá? Tá lá nos comentários. Nas caixinhas Você do não Instagram. poderia estar aí pregando, porque as mulheres devem ficar caladas. Ok. Mas como mulher pastora, entre os que aceitam a mulher pregadora, existem os que não aceitam a mulher pastora. E eles não têm um versículo onde eles digam assim, olha, a Bíblia proíbe a condição da mulher como pastora. Então, da onde que há o amparo para esse entendimento teológico que eu quero, inclusive, reiterar que eu respeito? Eu estava conversando ainda há pouco com meu marido que nenhum grupo social, em nenhum momento histórico, foi unanimidade.
Não seremos, e nem precisamos fazer disso um problema. Eu não aceito as mulheres pastoras. Não. O desenvolver dessa ideia, eles partem de outros princípios. Como, por exemplo, que o homem é a cabeça de toda mulher, que Jesus tinha 12 discípulos, apóstolos, e entre eles não havia uma mulher. Então, o embasamento parte disso. Mas, na verdade, nós não temos nenhum texto bíblico que proíba esse lugar de liderança à mulher. Aí, se nós acompanharmos a Bíblia pela Bíblia, nós vamos perceber que Débora era uma juíza e uma profetisa. Então, ela tinha posição de liderança e governo e também de fala, o que parece muito com o que a gente entende hoje na posição da mulher. O profeta Miqueias, ele faz uma referência profética, inclusive ali é Deus falando e não Miqueias. Ao relembrar o povo sobre o favor do Senhor, Miqueias diz assim, em nome do Senhor, eu levantei adiante de vós Moisés, Arão e Miriam. Ou seja, Miriam exercia liderança. Agora vai comparar com a liderança de Moisés? Bom, isso nem Arão pode comparar. Mas Miriam tinha esse poder de liderança. E tanto tinha que na travessia do Mar Vermelho, quando Moisés encerra o seu cântico, ela levanta milhares de mulheres com ela. Isso é, sim, um poder de liderança. Quando a gente caminha no texto bíblico e a gente chega no Novo Testamento, eu acredito que todas as respostas e dúvidas que alguém pudesse ter sobre a capacidade feminina de cuidar, de ensinar, de zelar, deveriam desaparecer ao olharmos Maria. Eu gosto de dizer, para quem gosta de ouvir, porque para quem não gosta de ouvir nada do que eu disser vai importar, que Deus confiou a uma mulher gerar e cuidar do seu filho. Se Maria pôde educar e cuidar de Jesus, eu não consigo compreender onde está a dificuldade de enxergar que uma mulher possa fazer isso. Agora, eu, Helena, eu me sinto em condições de liderar ao lado do meu esposo. O seu esposo também é pastor. Exatamente. Eu, Helena, me vejo naquela posição do Éden, uma auxiliadora idônea. Se você me falar, Helena, acredita que pode liderar uma igreja sem a presença masculina? Eu não posso. Não há em mim condições para isso. O meu lugar é ao lado dele, e ao lado dele eu me sinto preparada para ajudá-lo nas demandas femininas, inclusive, nesse lugar de apacentamento. Agora eu vou fechar sobre isso, se vocês fecharem, porque vocês que estão liderando, não eu, dizendo que eu gosto de pensar a questão do vocábulo, né? Pastor. Porque a gente diz assim, Raquel foi pastora, e aí usar isso como argumento é péssimo, né? Porque Raquel foi pastora de animais e não de pessoas. Mas eu gosto de pensar que quando Deus deu ao homem, líder de pessoas, o título de pastor, Deus deu ao homem um título que na antiguidade foi exercido por mulheres no pastoreio comum. Por exemplo, na Bíblia nós não temos na olaria a figura feminina descrita. Nós não temos na carpintaria a figura feminina descrita. Só para fazer as pessoas pensarem, porque pensar é maravilhoso, se a figura de liderança masculina tivesse que ser representada por um carpinteiro ou por um oleiro, nós teríamos mais segurança para dizer que na Bíblia nós nunca vimos uma mulher ocupando tal função. Mas o vocábulo sugere uma profissão que na antiguidade foi ocupada por mulheres, sim.